Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Notícias em Foco. E no programa de hoje você vai ver: Polícia Civil e Militar deflagram uma operação contra a comercialização de drogas. 3 pessoas foram presas em flagrante aqui em Vilhena. As eleições municipais estão quase chegando e até lá tem proibições, principalmente para candidatos que ocupam cargos públicos. E você vai ver também: crimes cibernéticos, prática criminosa, tem crescido em Rondônia. Saiba como se prevenir nas redes. O Notícias em Foco está no ar. Nós começamos o programa de hoje falando sobre uma operação da Força Tarefa Conjunta das Polícias Civil e Militar que resultou na prisão de 3 pessoas e apreensão de drogas em Vilhena. A operação, coordenada pela Força Tarefa entre as polícias civil e militar, resultou na prisão de 3 suspeitos e na apreensão de drogas, armas e dinheiro. A ação ocorreu em uma casa do bairro Cidade Verde 3 no último final de semana. Segundo a polícia, a operação teve início com o monitoramento da casa. Durante a vigilância, um homem em uma moto foi abordado e, com ele, a equipe encontrou um invólucro de entorpecente que aparentava ser pasta base de cocaína. Ele foi preso em flagrante após admitir ter adquirido a droga. Enquanto ele era detido, a dona da casa foi vista saindo em um carro de aplicativo. O veículo foi interceptado e a mulher abordada. Com ela foram encontrados valores em espécie e um aparelho celular. Dentro da casa, a polícia encontrou um terceiro suspeito que tinha mandado de prisão em aberto. Ele estava armado e tentou fugir, mas foi capturado. Ainda de acordo com a polícia, o homem já era conhecido por envolvimento em homicídios em Vilhena e estava foragido. Durante a busca na casa, a equipe encontrou cerca de 53 gramas de maconha, balanças de precisão, além de um carregador para arma, 19 munições 9mm e quase R$ 8.000 em dinheiro. A dona da casa admitiu ser dona dos materiais encontrados. Os 3 suspeitos foram presos e encaminhados para a Unisp aqui de Vilhena. E as eleições municipais estão se aproximando. E nesse momento, os candidatos, principalmente os que ocupam cargos públicos, devem ficar atentos a algumas condutas que estão proibidas. Faltando apenas 3 meses para as eleições municipais, começa a valer uma série de proibições aos candidatos, sobretudo aos que ocupam cargos públicos. Segundo o calendário eleitoral, a partir do último sábado, teve início restrições como a proibição de contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos, na divulgação de inaugurações de obras públicas ou divulgação de prestação de serviços públicos. Os candidatos também não podem comparecer a inaugurações das obras públicas. Já na internet, sites, canais e outros meios de informação oficial não podem conter imagens, nomes, slogans, símbolos, expressões ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral. Servidores e agentes públicos ficam proibidos de realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade absoluta. A lei abre exceção para situações de emergência e de calamidade pública e quando há obrigação formal pré-existente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado. Fica vedado o pronunciamento em rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando a critério da Justiça Eleitoral. Até a posse dos eleitos, fica proibido nomear, contratar, remover, transferir ou exonerar servidores públicos. A exceção fica por conta de cargos comissionados e funções de confiança. No caso de concursos públicos, é permitida a nomeação dos aprovados nos certames homologados até o dia 6 de julho. A gente vai fazer uma breve pausa agora e depois do intervalo você vai ver. Saiba como se prevenir de crimes cibernéticos que têm ficado cada vez mais comuns aqui em Rondônia. O Notícias em Foco volta já. Gente, que tal um lanchinho? Ah, eu quero.
Eu também. Ih, esqueceu de ir no mercado? Não tem problema. Compre pelo site www.irmãosgonçalves.com.br sem acentos. Nós preparamos seu pedido com todo cuidado e o pagamento é direto no site. Escaneie e faça suas compras. Muito prático, né? Aproveite as ofertas exclusivas em nosso site www.irmãosgonçalves.com.br. Receba em sua casa ou retire na loja. Comprar pelo site é um barato. Irmãos Gonçalves. Notícias em Foco de volta. Você costuma usar a internet? Os crimes cibernéticos têm avançado. A prática criminosa tem crescido principalmente na internet. Confira. Thaísa da Silva Souza, 35 anos, deputada estadual por Rondônia, vítima de crime cibernético. Recentemente a minha página do Facebook foi hackeada. Infelizmente estão cometendo todo tipo de publicações horrorosas, pornografia, ofendendo a honra, a imagem. Eu, como parlamentar, me senti assim extremamente violentada. Thaísa é deputada por um mandato. O ataque hack cometido contra ela é um dos milhões que acontece em todo o país. Segundo uma pesquisa da SAS Instituto, empresa de biointeligência, o Brasil é o segundo país que mais sofre crimes cibernéticos na América Latina. Crimes cibernéticos, a gente pode trabalhar de duas formas o conceito. Tanto crimes que estão previstos na legislação como crimes comuns, como injúria, difamação, crimes contra a honra, que podem ser praticados no mundo real, no mundo físico, e também no mundo virtual, ou seja, um crime cibernético pela prática desse crime na internet. Ou nós podemos também definir como crimes que nascem naturalmente como crimes da internet. A exemplo da famosa lei Carolina Dickmann e outras leis que têm a previsão específica de crimes que tratam de invasão de dispositivos, revenge porn e vários outros crimes que têm aí, na verdade, a necessidade da sua realização, da caracterização de um ambiente virtual. Com a tecnologia ganhando cada vez mais espaço, quadrilhas tentam tirar proveito e fazer o mal de alguma forma. O advogado especialista em direito digital avalia que essa conduta deixou a vida real para seguir na vida digital. Não é que, na verdade, a internet trouxe ou aumentou o crime. Pelo contrário, a criminalidade ela só mudou a plataforma porque nós mudamos a plataforma da vida, né? Então, nós não temos uma praça pública, nós temos redes sociais. Então, ninguém vai mais à praça, todo mundo conversa ou no X ou no Instagram e, consequentemente, são locais nos quais a prática de crime passou a ser mais comum, mas porque nós mudamos os hábitos da vida. Os crimes cibernéticos atuam em diferentes áreas que violem o direito de alguém, como no ferimento à imagem e à honra, na apropriação indevida mediante fraude, que são os chamados golpes, entre outros. Mas se engana quem pensa que não há lei para punir quem pratica esses crimes. A primeira coisa é buscar a autoridade policial por intermédio de um boletim de ocorrência, né, e você relatar isso à autoridade policial. Eu acho que esse é o primeiro passo para todo mundo. Segundo, você guardar os elementos de prova, né? Se você tem um print, se você tem qualquer outro elemento no seu celular, no seu computador, no seu tablet, que mostra realmente o dano que você sofreu, o prejuízo ou a prática do crime por uma pessoa, guarde também isso, porque isso vai ser utilizado pela autoridade policial. E o terceiro ponto que eu trago, que eu acho mais elementar, é procure um advogado. Ele vai auxiliar e é a pessoa que, de fato, vai lhe ajudar com os trâmites jurídicos, legais, judiciais necessários. E um cometa raro pode ser observado em sua passagem pela Terra neste mês de julho, depois de 69 anos. E a nossa equipe está no campo da IFA, aqui na Avenida Calama. Estamos aqui no Laboratório de Física Moderna para conversar com o professor de Física, o Alan Patrício, para falar a respeito desse cometa que está passando pela Terra nesse mês de julho. Sabe da importância dele, né? O cometa que foi identificado em 1815 pelo alemão Henrik Albert, né? Tanto que o nome dele é também em homenagem ao alemão.
O nome do cometa é 13P Albert, né? Vou conversar com o professor para nos explicar melhor. Fala para a gente melhor, um pouco mais sobre esse cometa, a importância dele para a astronomia. A última vez que ele passou foi em 1956, há 69 anos, não é isso? Sim. O cometa 13P Albert, ele é um cometa periódico, né, como o nome já diz. A gente tem 13 em virtude da nomenclatura, né, do número de descoberta. P de periódico e Albers, que é justamente em homenagem ao descobridor do cometa, né? Esse cometa geralmente ele é catalogado em momentos anteriores e aí nesse caso eles vão fazendo a história do cometa e vão vendo o período em que ele passa pelo sistema solar interno, que no caso seria onde a gente se encontra. Para a astronomia ele tem uma importância justamente pelo fato dele ser periódico e por revelar características essenciais dos cometas, né? Como por exemplo a presença de um coma, que é uma região da atmosfera do cometa, a presença de uma cauda e a presença do núcleo. E também para comprovar algumas leis da física, como, por exemplo, a questão do degelo dos cometas, quando eles passam pelo sistema solar interno, próximo da região onde fica o Sol, e também pela composição do próprio cometa, né, que é uma forma de você estudar ele através da utilização de telescópios, espectrômetros e outros instrumentos de medida, né? Tá certo. A gente está conversando em off aqui, você está me falando a respeito do tamanho desse cometa. Ele é mais ou menos assim, uns 10 quilômetros, né, o tamanho dele, né? É possível, tanto que ele está a 72 milhões de quilômetros da Terra, né? É possível se ver a olho nu, como que as pessoas fazem para identificar? Tem que estar bem escuro no caso, né? Esse fim de semana ele vai ser visível, vai estar praticamente no brilho principal nesse fim de semana. Mas ele fica sendo visto até o dia 20, é isso, desse mês? Sim, ele vai ficar com brilho máximo no dia 6 de julho, né? E aí ele pode ser observado um pouco depois do pôr do sol, né? A gente vai poder fazer a observação dele através de um instrumento que no caso seria um binóculo ou então um telescópio de pequeno porte. Só que aí para a gente fazer a localização dele a gente tem que apontar para noroeste da região onde o Sol se põe. Então, por exemplo, quem está aqui dentro do município de Porto Velho vai ter que observar ali por volta das 6h30 até as 7h30, 1 hora de janela de observação, e na região do noroeste, né? Para quem não sabe onde é que fica o noroeste, ele vai ser para a região à direita do pôr do sol, né? Então, é essa região aí que a gente consegue fazer a observação, em vista que ele pode ser observado de maneira um pouco mais simples, né? E as pessoas podem fazer de forma tranquila em casa, sem utilizar um telescópio de grande porte, como são os que a gente tem aqui, e utilizando novamente, igual eu havia falado, um binóculo ou então um telescópio pequeno, bem pequeno. Então, essa possibilidade a pessoa pode conseguir ver pelo binóculo, então? Sim, sim, eles conseguem fazer observação através desses mecanismos e desses instrumentos ópticos. Obrigado, professor. O Alan Patrício, professor de Física aqui do Campo IFRA, aqui da Avenida Calama. Então, portanto, olha, nesse fim de semana, esse cometa, o 13P Albert, vai passar pela Terra. Até o dia 20 ele vai estar em evidência. É claro que o brilho principal é dia 6 de julho, fim de semana. Mas é claro que se você, de repente, tiver um binóculo em casa, você pode tentar ver esse cometa aí no céu. A campanha Julho Amarelo trabalha com a vigilância, prevenção e combate às hepatites virais em todo o país. Na capital, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde, a CEMUSA, ofereceu serviços e ações ao longo de todo o ano com o objetivo de eliminar a contaminação pela doença. Vamos conferir. Em alusão ao mês de reflexão sobre as hepatites virais, aconteceu na Unidade Básica de Saúde Renato Medeiros ações voltadas para a prevenção contra as hepatites, que representam um sério problema de saúde pública global. De acordo com dados do Instituto Brasileiro do Fígado, IBRAFIG, apenas as hepatites B e C são responsáveis por cerca de 74% dos casos de hepatites virais em todo o Brasil, sendo que a hepatite C é responsável por 76% das mortes. Julho é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. O Julho Amarelo tem como objetivo informar a população sobre o diagnóstico precoce e os tratamentos contra as hepatites virais, que é muito importante fazer os testes rápidos e seguir os tratamentos indicados pelo médico. Existem 5 tipos de hepatites, né? A hepatite A, B, C, D e E. E elas ali são de distintas fórmulas. A hepatite A e E são exclusivamente fecais orais.
Então, elas vão ser transmitidas por alimentos contaminados, lugares ou comidas contaminadas, né? Então, a principal prevenção para essas seria cuidados de higiene, de alimentação, lavar bem os alimentos. E a gente tem as outras hepatites, que é a hepatite B, C e D, que é nosso principal problema. Então, essas hepatites são transmitidas via sexual, pode ser transmitida por transfusão de sangue, que é bem raro hoje em dia, e pode ser transmitida por compartilhamento de objetos pessoais. Segundo o doutor, a principal forma de prevenção é a vacinação. Tem atualmente vacinas de hepatite A e vacinas de hepatite B, então é importante ter o esquema ali, e também de métodos de barreira, métodos anticoncepcionais, a camisinha masculina e a camisinha feminina. Então, sempre é importante buscar os testes. Atualmente, em todas as unidades, a gente pode buscar os testes rápidos. Estão disponíveis para toda a população. Atualmente, não existe uma cura para a hepatite, mas existe um controle de carga viral que ajuda a pessoa a viver normalmente com o tratamento. Ilza, você fez o teste hoje e está aguardando o resultado, né? Como foi para você? Foi bom, acho muito bem, muito importante isso aí. Você já fez outras vezes o teste, faz todo ano? Não, primeira vez. Primeira vez que eu estou fazendo. Graças a Deus não deu nada, graças a Deus. Estou feliz que não deu nada. Olha, eu cuido bem da minha casa, eu lavo bem, né? Eu faço higiene tudo, eu faço todas as minhas coisas, deixo tudo limpinho, higiene, para não entrar bactérias, essas coisas. Eu lavo as mãos direitinho, ensino meus filhos, tudo. Notícias em Foco ficando por aqui, mas a gente tem encontro marcado amanhã, neste mesmo horário. Quer rever essas e outras reportagens? É só acessar o nosso canal no YouTube. Eu espero você amanhã. Até lá!